gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Olha aqui, dona de casa, amiga, companheira, feliz hoje, né? Choveu, uma chuvinha boa, aquela chuvinha gostosa que a gente esperava, estava esperando há tanto tempo, não é verdade? Né? Para dar uma lavada na poeira que se acumulou, para molhar a terra, né? Para que os frutos possam ser produzidos. E é interessante que hoje nós entramos também na primavera, né? Entramos na primavera, aqui é primavera no hemisfério sul. Então, a cidade de Belo Horizonte já está cheia de flores, né? Maravilhosa, né? E agora com essa chuvinha, as gramas dos jardins aí, das praças, vão ficar mais verdinhas. É só uma chuvinha para agradecer, não é verdade? É isso aí. Olha aqui, o Copom, a Comissão de Política Monetária do Banco Central, esteve reunido ontem e todo mundo esperava pelo menos 0,25% de aumento na taxa Selic, né? Mas o Copom não foi tão conservador assim, né? Então, manteve a taxa que está em 13,75%, né? Essa manutenção da taxa é mais ou menos uma indicação de que a economia brasileira, principalmente por agora, ela está mais regular, né? Não está sofrendo muitos problemas, né? Então, a reunião do Copom e a manutenção da mesma taxa, né? Acena para o mercado de que o mercado está tranquilo, sem problema nenhum. Aliás, o Fundo Monetário Internacional, ontem, fez uma avaliação da economia brasileira e fez uma avaliação da economia brasileira positiva, né? Eu acho que hoje ninguém deu essa avaliação do FMI. O FMI comentou os últimos números da economia brasileira, mostrando que o Brasil está fazendo muito bem, está fazendo melhor, o Brasil está em situação melhor do que os outros países chamados de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Alemanha, como Inglaterra. Inglaterra, a inflação lá está mais de 10%, né? Na Alemanha está chegando a 9%, e assim por diante nos Estados Unidos a mais de 7%, né? E aqui no Brasil a inflação está descendo, nós tivemos deflação nos últimos 2 meses, né? O mês de agosto foi um dos melhores em arrecadação de todos os tempos, na arrecadação do Tesouro Nacional, né? Quer dizer, tudo isso indica que a economia vai bem, né? E o FMI dizendo que o nosso PIB vai subir, a inflação vai descer, não é verdade? Então, tudo isso colabora para uma estabilidade econômica que nós estamos procurando há muito tempo, né? Estabilidade econômica é um desejo de todos nós, não é verdade? Porque quando você tem estabilidade econômica, você tem estabilidade de preços, os preços caem, não é verdade? Eu ainda acredito que os preços vão cair mais um pouquinho, né? Ainda tem alguns produtos ainda que estão com preço muito alto, mas eu tenho a impressão que logo, logo esses preços vão cair. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrá-la em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. A queda é a terceira causa de morte em pessoas com mais de 60 anos e, na maioria das vezes, esse tipo de acidente acontece dentro da própria casa. Segundo o Ministério da Saúde, 30% dos idosos caem, pelo menos uma vez por ano, e 25% deles vão parar no hospital. Mas como evitar essas quedas? A repórter Gabriele Assis conversou com especialistas sobre esse assunto. Vamos lá. Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos sofre uma queda por ano e 1 em cada 20 desse grupo sofre uma fratura ou necessita de internação. E isso acontece por vários motivos. Um deles, que é um dos principais, é o envelhecimento mesmo, que leva a uma perda da força muscular, da quantidade de músculo, até do equilíbrio, principalmente naqueles que não praticam atividade física, levando ali a um risco maior
a um desbalanço mesmo, né, físico, para poder cair. Além disso, tem várias doenças que também acometem essa população. A gente sabe que é uma população que tem muitas doenças associadas, então hipertensão, ou até mesmo um descontrole do uso das medicações para controle da pressão, labirintite, problemas também, por exemplo, para dormir, insônia, que é muito comum na população idosa, que leva ao uso de medicação que aumenta a sonolência, então também aumenta o risco, né, de cair. Também doenças do envelhecimento próprias, né, como a demência, que também é outro fator de risco. Para a especialista, o cuidado com a saúde dos ossos desde a juventude pode reverter esse quadro. O que é muito importante é sempre ter uma alimentação rica em cálcio, porque é o que ajuda a gente a deixar o osso mais forte. Praticar atividade física, então o exercício físico, seja ele musculação, seja corrida, caminhada, ele já ajuda bastante por causa do impacto e do esforço ali muscular no osso, e também a exposição solar frequente, né, por causa da vitamina D. Então esses são os 3 fatores que uma pessoa jovem deve tentar incluir na vida para que se preserve mesmo, né, e chegue ali na senioridade com uma qualidade de vida melhor e um risco diminuído. Além dos cuidados com a saúde, ambientes adaptados também podem ajudar a evitar quedas. Neste lar de idosos, todos os espaços têm acessórios para garantir a segurança dos moradores. Aqui embaixo tem essas barras, né, para segurança, piso antiderrapante. No banheiro também tem essas barras. O assento do vaso é mais alto para diminuir o risco de queda. E as atividades, né, para fortalecimento. A casa tem que estar toda preparada para o idoso, tem que ter corrimão, os tapetes não podem ficar soltos. Se tiver animal de estimação, tem que tomar cuidado, porque às vezes tropeça, né, cai. Se for animal grande, pode te derrubar no chão. Então, assim, a gente tem que prevenir literalmente que o idoso caia, né? Então, essas medidas protetivas são muito importantes. E é verdade. Eu vou dar um exemplo aqui de uma figura que tinha uma saúde de ferro, caminhava todos os dias de manhã ali na Avenida Bandeirantes, ali nas Mangabeiras, né? Ele caminhava ali todos os dias de manhã, estava sempre ativo, muito bom, até que era o Valdir Silva. Aí o Valdir estava numa cidade do Vale de Jequitinhonha, fazendo um seresta para o Sesc, e quando terminou o espetáculo, né, o show, ele foi recolher, tirar aquela fiação que vinha no cavaquinho, que era ligado no amplificador, do som, do show e etc. Tal. E os caras ali naquele negócio todo de desmontando o palco, ele tropeçou, se enrolou num fio daquele, perdeu o equilíbrio e caiu do palco. Foi um negócio assim, né? Ele caiu lá embaixo e tal, todo mundo ficou apavorado, caiu de cabeça para baixo, foi um negócio assim difícil e tal. Levantou e tal, não, estou bem, graças a Deus e tal. Mas aí, logo apareceu uma doença para ele, né? E essa doença o acompanhou por vários anos, né? Eu tenho uma foto com ele, que uma fã dele queria tirar uma foto comigo lá em São Lourenço, a última seresta que ele fez, e ele me abraçou e teve que ficar em pé. E ficar em pé para ele era um sacrifício, porque ele só tocava já sentado, né? Ele não aguentava mais ficar em pé. Eu acho que foi a partir daquele tombo, né? Então hoje, você evitar certas coisas, né? E hoje eu fico muito em palco, vou muito em show, faço muito show, palco, essas coisas todas. Eu tenho muito cuidado, principalmente quando acaba o show, que as pessoas querem te cumprimentar, querem falar com você e tal. Eu tenho uma atenção muito grande para os fios que estão... Porque você pode tomar um tombo, e o tombo pode ser fatal. Então eu dou o exemplo do Valdir Silva, né? E pedir a você, que já chegou e já passou dos 60, tem tempo? Faça uma caminhada. Nada melhor do que uma boa caminhada. 1 hora de caminhada de manhã, você não tem nada para fazer, 1 hora de caminhada à tarde, né? Eu tinha um amigo que falava assim, irmão, eu estou pagando um cara para caminhar para mim, dava boas gargalhadas, né? Acabou que ele ficou cheio de problemas, né? Porque ele tinha a possibilidade de fazer uma caminhada muito boa pela manhã e à tarde, né? Você não está fazendo nada, está aposentado. Levanta de manhã, coloca um tênis, né? Um short, etc. Para fazer uma bela caminhada, tomando um sol, né? Porque é a vitamina D,
não? E a caminhada é ótima, né? Depois à tarde, volta a fazer outra caminhada à tarde, que você anda aí 2 horas por dia, né? Sem perceber. E é uma atividade que aí você encontra com a pessoa, conversa, bate um papo e tal, e você está em atividade. Então, todos nós devíamos sempre, né, pensar nisso, né? Pensar na atividade física, ela é muito importante, principalmente para quem passou dos 60 anos. Hoje, graças a Deus, as pessoas passam dos 60, dos 70, chegam aos 80 com muita saúde. Então, vamos preservá-la. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha, eu tenho assistido e acompanhado o Papa Francisco nas suas falas lá no Vaticano. E quando ele pede orações, pede que o povo se irmane, pedindo oração, pedindo paz no mundo, né? Nós temos alguns... Hoje, por exemplo, nós tivemos um sujeito um doido, que sequestrou um rapaz e uma criança, né? E ficou desde ontem, né, com polícia, aquele pessoal todo tentando tirá-lo de lá. Aconteceu um fato desagradável dessa manhã, porque a polícia teve que dar um tiro nele, né, para resgatar a criança e o jovem que estava sob a sua arma, hoje de manhã. Eu estou contando essas histórias porque existem os doidos, né? E esse Putin, esse presidente da Rússia, né, ele está ficando fora do... Ele já está ameaçando com armas nucleares, de usar armas nucleares contra a Ucrânia, porque a Ucrânia está reagindo, né, à invasão que ele fez, que ele promoveu. A Ucrânia é um país, né, livre, que não pode ser livre porque esse Putin está ainda com o desejo da antiga União Soviética de tomar conta de todo o entorno da Rússia, né? O Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, falou lá na ONU, né, e disse o seguinte: o Putin está com desejos imperiais, né? O que é o desejo imperial? Antigamente, né, os governantes, os reis daquela época, né, os governantes daquela época queriam tomar a terra, tomar um pedaço de aqui, tomar um pedaço dali, e etc. Onde falam no meu idioma, aquele ali não me pertence, e etc. Né? Foi o caso o Brasil aqui, vocês lembram, a história conta, né? Quando a coroa portuguesa veio se instalar no Brasil em 1808, porque estava fugindo da guerra napoleônica. O Napoleão estava invadindo todo mundo, não é verdade? Depois ele tomou o dele, né? E aí pronto, a França teve que se contentar com o território francês, com algumas colônias, etc., que mais tarde foram conseguindo a sua liberdade, como o Brasil se libertou de Portugal, né? Então, o Putin está querendo ser um imperialista ali naquela região, quer ser o rei daquela região, né? E então, quando depois que ele conversou com o presidente da China, que agora ele está falando esse absurdo de usar armas nucleares contra, né, ameaçando com armas nucleares a Ucrânia, ele está querendo provocar uma terceira guerra mundial, né? E olha que Hitler e Mussolini foram 2 exemplos, né? Eles queriam comandar o mundo e deu no que deu, né? Então, o seu Putin, e aí nós sempre pedimos, como o Papa pede, né? Muitas orações, vamos rezar muito, vamos pedir muito a Nossa Senhora, ao nosso Cristo, né? Para que a paz possa reinar, porque uma guerra nuclear, pelo amor de Deus, né? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Há 11 dias das eleições, o cientista político Malco Camargo traz um panorama da disputa pela cadeira de Minas no Senado. Malco. São 81 senadores, 3 por estado. E nesta eleição, a disputa de uma vaga em cada localidade. Um dos cargos mais importantes da República
em Minas hoje tem 3 candidatos mais viáveis, com chances de chegar à vitória. Alexandre Silveira, que está vinculado à candidatura de Lula. Cleitinho, que está vinculado à campanha de Bolsonaro. E Marcelo Aro, vinculado à campanha do Zema. Cada candidato com o seu padrinho, para disputar uma das vagas de uma casa tradicional, que em geral é ocupada por estes mesmos padrinhos. Que novidade tem então em Minas nesta eleição? São nomes ainda desconhecidos. São nomes que não ocuparam cargos importantes na República. Alexandre Silveira é senador, mas chegou como suplente. Marcelo Aro, deputado federal. E Cleitinho, deputado estadual. Em meio à desinformação, o eleitor chegará em poucos dias em frente à urna e tomará a decisão. O grande risco é essa decisão ser tomada com base na colinha, aquela referência que ele usa para poder lembrar os seus nomes, e não uma avaliação consciente de um dos cargos mais importantes na nossa República. Pois é, mas não é só de senador, não. Para governador, para presidente da República, para deputado federal, deputado estadual, né? Todos nós temos que pensar muito na hora de votar e saber em quem votar, né? Um candidato que possa realmente, aquele candidato que traz mais candidato que passa mais sabedoria, mais importância, mais inteligência, né, para comandar esse país, né? Que eu acho que quando o sujeito é eleito, né, ele tem a mão de Deus ali que está conduzindo ele para comandar uma nação, não é verdade? Então, eu sempre peço o seguinte: você que está mais velho, não deixe de votar. Ah, porque eu passei 70 anos, não preciso votar mais. Não, peraí. É a sua experiência é que vai dizer. Você é muito experiente, então o seu voto é muito importante, né? Saber em quem nós vamos votar, né? Nós precisamos de preservar muita coisa boa nesse país. Pois é, o balé pode ser um grande auxílio para a manutenção da saúde, mesmo com o envelhecimento. O estilo de dança garante equilíbrio entre o corpo e a mente. Desde 2018, um projeto na capital atende pessoas com mais de 50 anos de forma gratuita, dançando. Vinícius, vamos falar sobre isso? A paixão pelo balé vem de infância, mas o contato com a dança só veio aos 63 anos de idade. Eu estou amando as aulas porque o balé clássico foi um sonho meu desde a infância. E quando eu vi a Meire anunciando esse balé aqui no Arnaldo, eu falei, é a minha chance. O meu sonho de criança vai se realizar agora, depois de adulto. A realização do sonho de Rita e de tantas outras mulheres foi possível graças à dedicação da professora Meire. Comecei esse projeto em 2018, aí veio a pandemia, eu dei aula mais ou menos 8 meses, aí eu vi que o pessoal estava desenvolvendo muito, estava sendo muito bom, e eu vi já um retorno positivo no meu trabalho, fiquei muito feliz, graças a Deus. Mas aí veio a pandemia, né, a gente teve que fechar as portas, aí eu fiquei fazendo live, fazia live 2 vezes por semana, o pessoal me acompanhando e tudo. Aí, quando foi em fevereiro agora, eu voltei, né? A gente botou com tudo. Aí foi aparecendo muitos alunos e o grupo foi crescendo o grupo. O projeto nasceu com 14 alunas e agora já são quase 60, com aulas às segundas, quartas, sextas e sábados no Colégio Arnaldo, na região centro-sul de Belo Horizonte. A proposta do balé é trabalhar o equilíbrio entre corpo e mente. A dança contribui para a saúde física e a troca de experiências entre elas ajuda a deixar os dias mais leves. A gente conhece amigas de várias idades. Elas são especiais, cada um tem um sonho, cada um tem uma história. Elas passam para a gente uma energia, uma positividade e traz uma alegria de casa. Tem gente que mora longe, vem de longe, para estar aqui. É uma coisa fantástica, porque a tendência da gente é ficar meia dura, né? Meia atrofiada. E aqui não, você movimenta, exercita, né? Então é ótimo. As aulas são gratuitas e voltadas para pessoas a partir de 50 anos. Idade não é barreira para a prática do balé.
O máximo de idade, né, que pode participar, que elas me perguntam, tem 90 anos, pode participar? Pode. Se tiver uma atividade de vida diária normal, se tiver uma marcha, se não tiver muito lenta, se puder acompanhar direitinho, com certeza. Pode ter até 100 anos, não tem importância. Pode vir que eu estou indo. Eu até gosto, porque adoro pessoas idosas, então para mim é um prazer. Pois é, a dança, né, nesse caso é balé, né? Mas a dança, de uma maneira geral, faz muito bem, né? Eu lembro que, quando a gente era mais jovem, a gente dançava porque era a única forma que você tinha naquela época de se aproximar das moças, né? Das mulheres, que você ia dançar, a dança se aproximava, os corpos se aproximavam, né? Então você dançava num baile e tal, e etc. Tal. Mas hoje, né, a dança continua sendo um movimento do corpo, né? Então, as pessoas que dançam, né? Eu vejo, por exemplo, de vez em quando eu faço baile, né? E tal, eu vejo aqueles caras que dançam, ficam todos suadões, né? As mulheres ficam suadas e tal, os caras ficam suados porque estão dançando, estão se entregando naquela dança. Então é muito importante isso, porque é uma forma de você, né, também fazer um tipo de exercício físico que faz bem para a mente, para o corpo, para a alma e para o bom viver. Amanhã tem mais.